Graças e paz, meus queridos. Amém. Quero convidá-los nessa noite para abrirmos a palavra do Senhor no Evangelho de João, agora no capítulo 7. Vamos fazer a leitura do versículo 1 ao versículo 13. Capítulo 7 do Evangelho de João, a partir do versículo 1, vamos ler até o versículo 13. Os irmãos encontraram? Amém. Então, diz assim a palavra do nosso Deus: Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. A festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: Deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: O meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Subi vós outros à festa, eu por enquanto não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhe Jesus estas coisas e continuou na Galileia. Mas, depois que os seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: Onde estará ele? E havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam: Ele é bom, e outros: Não, antes engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente por temer dos judeus. Oremos. Deus Supremo do Universo, Senhor Eterno, nosso Pai, nos voltamos para Ti em oração, Deus, nesse momento, te pedindo o Teu auxílio, te pedindo, Pai, a Tua iluminação, a Tua luz, Senhor, que faz todas as coisas ficarem claras e evidentes diante de Ti, que faz, Pai, que nós possamos enxergar e compreender os Teus desígnios. Nós te pedimos, Senhor, a Tua luz. Nós te pedimos que nada, nenhuma escuridão, nenhuma venda possa cegar os nossos olhos nesse momento em que nos aproximamos, Pai, das Tuas santas verdades, da Tua palavra perfeita e imutável, da Tua palavra que é viva e eficaz. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor ilumine as nossas mentes. Nós te pedimos, Pai, que como a chuva que cai, faz com que as árvores, as plantas deem o seu fruto, que a Tua palavra penetre a nossa mente como boa chuva, para que as nossas vidas, Pai, deem frutos verdadeiros para Ti, para a Tua casa, para a Tua obra. É assim que te oramos, te pedindo, Pai, a Tua iluminação nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Finalmente, meus irmãos, chegamos ao capítulo 7 do Evangelho de João. Eu gostaria de titular essa mensagem como Jesus, Deus entre os homens, Deus habitando entre os homens. Os capítulos de 7 até 10 de João, João narra, na verdade, o que acontece ali nos momentos antes, durante e pós ao que nós chamamos, que o Senhor chamou em sua palavra
na festa dos tabernáculos. Então, para que nós possamos compreender toda essa narrativa de João, para que nós possamos entender o que acontece ali, é necessário que nós entendamos o contexto da festa. É necessário que a gente compreenda com que intuito e por que Deus instituiu que essa festa fosse comemorada entre o povo de Israel. Ali está prestes a começar a festa dos tabernáculos, quando os irmãos de Jesus vão incitá-lo a subir à festa para fazer os seus sinais. Mas é importante que nós compreendamos, porque o Senhor tem grandes lições para nos ensinar em todos esses pontos. Na verdade, sempre tem na sua palavra, mas são lições importantes que temos a aprender nesses capítulos. Então, devemos ter uma coisa em mente que é fundamental. Nós já falamos isso em outro momento. Eu gostaria de relembrar que tudo que se passou no Antigo Testamento, todas as instituições, a lei, os profetas, inclusive as festas, que eu quero tratar nessa noite mais especificamente, elas apontavam para Cristo. Tudo, absolutamente tudo da Escritura no Antigo Testamento apontava para o Messias. O Novo Testamento aponta para a sua obra sendo feita e aponta para a sua volta triunfante de uma vez por todas. Portanto, meus queridos, eu gostaria de convidá-los para nós abrirmos juntos o livro de Levítico, comecinho da Bíblia, no capítulo 23. Levítico, capítulo 23. Levítico, que é o terceiro livro da Escritura, Gênesis primeiro, Êxodo segundo, Levítico terceiro. Levítico, capítulo 23. Capítulo 23 de Levítico, ele vai descrever as festas. Nós vamos nos atentar essa noite nos versículos de 33 a 44, que é onde está descrita a festa dos tabernáculos. Os irmãos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do nosso Deus. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste mês, sétimo, será a festa dos tabernáculos ao Senhor, por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao 8º dia tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. É reunião solene, nenhuma obra servil fareis. São estas as festas fixas do Senhor, que proclamareis para santas convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de manjares, sacrifício e libações, cada qual em seu dia próprio. Além dos sábados do Senhor e das vossas dádivas e de todos os vossos votos e de todas as vossas ofertas voluntárias que darei ao Senhor. Porém, aos 15 dias do mês sétimo, quando tiverdes recolhido os produtos da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia e também ao 8º haverá descanso solene. No primeiro dia tomarei para vós outros frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras. E por 7 dias vos alegrarei perante o Senhor vosso Deus. Celebrareis esta festa ao Senhor por 7 dias a cada ano. É estatuto perpétuo pelas vossas gerações. No mês sétimo a celebrareis. Gostaria de pedir atenção aos irmãos, redobrado nesses 2 versículos, 42 e 43, que diz assim: 7 dias habitareis em tendas de ramos, todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus.
Assim declarou Moisés, as festas fixas do Senhor aos filhos de Israel. Então aqui está a ordem de Deus, a ordenança de celebrar a festa dos tabernáculos. E essa festa, como fica claro no texto, ela era comemorada por 7 dias. Por 7 dias. Durante 7 dias, existiam 3 grandes peregrinações que o povo de Israel partia para Jerusalém, para a capital, onde estava o templo, a festa dos tabernáculos, a Páscoa e Pentecostes. Eram as 3 grandes festas. E na festa dos tabernáculos era comemorada por 7 dias. E a característica da festa dos tabernáculos é bem interessante, que aquelas pessoas, elas dormiam em tendas por 7 dias. Então, em outras palavras, elas tabernaculavam, né? Elas moravam em tendas naqueles 7 dias. Essa era a forma de se comemorar, mas o motivo também é descrito. E o motivo descrito é que Deus libertou aquele povo da escravidão do Egito, e por 40 anos eles peregrinaram no deserto, morando em tendas. Então, todas as vezes que eles se reunissem, eles deveriam lembrar que Deus tinha tido misericórdia daquele povo, libertado eles de uma escravidão de 400 anos. E uma das características é que eles habitaram em tendas durante essa libertação. E agora, todos os anos, eles passam 7 dias em tendas, lembrando o que o Senhor fez, lembrando da grandiosidade da obra do Senhor. Bom, a festa dos tabernáculos, como eu disse, era uma das 3 grandes festas de Jerusalém. Então, no capítulo 16 de Deuteronômio, gostaria que os irmãos abrissem comigo, 2 livros após, depois de Levítico vem Números, depois vem Deuteronômio. No capítulo 16 de Deuteronômio, nós vemos também o Senhor expondo mais um significado para a festa dos tabernáculos. Isso é de extrema importância, meus queridos, para que a gente possa compreender todo o contexto do que se passa ali em Israel nos dias de Cristo. Capítulo 16, versículos 13 a 15 de Deuteronômio. 16, de 13 a 15. Diz assim: a festa dos tabernáculos celebrá-la-ás por 7 dias, quando houveres recolhido da tua eira e do teu lagar. Alegrar-te-ás na tua festa, tu e o teu filho, e a tua filha, e o teu servo, e a tua serva, e o levita, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva que estão dentro das tuas cidades. 7 dias celebrarás a festa ao Senhor teu Deus, no lugar que o Senhor escolher. Porque o Senhor teu Deus há de abençoar-te em toda a tua colheita, em toda obra das tuas mãos, pelo que de todo te alegrarás. Então, nós temos aquela sociedade ali agrícola, né? As pessoas sobreviviam dos grãos, dos frutos que colhiam, e agora nós vemos mais um significado sendo dado para a festa dos tabernáculos, que o Senhor prometeu que eles iam ter boas colheitas, que eles iam ser fartos, que eles iam ter, de fato, provisão. Então, temos aqui mais um motivo descrito, os 2 grandes motivos. São 2 grandes motivos descritos para a festa dos tabernáculos. Primeiro, que o Deus que eles criam é o mesmo Deus que nós cremos, é o Deus libertador. E segundo, que esse mesmo Deus é o Deus provedor. Ele ia prover sustento para aquelas pessoas. Por isso que a festa não era uma coisa pesada, senão que eles habitavam em tendas por 7 dias e se alegravam diante de Deus. Eles tabernaculavam diante de Deus. Mas alguns significados vão sendo assimilados por aquele povo, e a gente vai ver se o Senhor permitir nas próximas semanas. Mas aqui nós já conseguimos fazer uma associação direta à pessoa de Cristo. Nós sabemos
E tudo apontava para o Senhor Jesus Cristo, inclusive as festas. E é evidente que a libertação do cativeiro egípcio que o povo de Israel passou era apenas uma sombra, era apenas uma coisa pequena do real cativeiro que a humanidade está preso, que é o cativeiro do pecado. E assim como Deus libertou aqueles homens do cativeiro egípcio, da escravidão, Cristo, Ele nos liberta da verdadeira escravidão, a escravidão do pecado. Assim como Deus provê o alimento, provê constância nas colheitas, Cristo, Ele se apresenta para nós, como nós vimos, como o pão da vida. Ele se apresenta para nós como uma fonte a jorrar pela vida eterna. O verdadeiro provedor da vida eterna, da vida e vida em abundância. Então era evidente que também aquela festa apontava para o Senhor Jesus Cristo, para o Deus Salvador, para o Senhor dos Exércitos, para Jeová. Bom, uma vez que nós já introduzimos o contexto das festas, podemos voltar para o capítulo 7 de João, no versículo 1. Os versículos 1 e 2 dizem assim: passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judeia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. Então o texto começa assim, passadas estas coisas. Interessante como João ele não deixa brechas. Tudo que ele quer expor para provar que Jesus é Deus, Deus encarnado, Deus homem, e tudo que ele quer expor está bem alinhado, tudo completo, sem brechas. Eles, passadas estas coisas, mas que coisas? Os acontecimentos que nós vimos no capítulo 6. Nós vimos que o Senhor Jesus multiplicou pães e peixes. Isso fez com que a multidão entrasse em delírio e queriam proclamá-lo rei de Israel. Nós vimos que ele mandou seus discípulos entrarem no barco para que não fossem tentados por aquele mal. Nós vimos que ele mesmo vai ao encontro dos discípulos e socorre-os andando sobre as águas. Nós vimos que quando Cristo chega do outro lado, a multidão continua a procurá-lo, porque queria se alimentar, porque queria ter a cura das enfermidades. Não por quem ele era, mas por aqueles benefícios que ele trazia para esta vida. E Cristo ele dá um grande discurso, dizendo que ele é o pão da vida. Aquelas pessoas precisavam procurá-lo por quem ele é, e não apenas pelo que ele fazia ali, mas pelo que ele podia fazer para a eternidade. E aquelas pessoas não ouviram o seu discurso quando ele disse: você precisa comer do meu corpo, comer da minha carne e beber do meu sangue, para assim ter a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. E a resposta daqueles homens que viram Cristo fazer maravilhosas coisas foi: duro é este discurso, quem pode ouvir? Nesse contexto, João escreve: passadas estas coisas, Cristo ele andava pela Galileia. E o próprio João descreve o motivo. Ele não queria mais percorrer a Judeia por um tempo, porque os judeus, quando a gente fala de Judeia, o território ali da tribo de Judá, que era justamente onde estava Jerusalém, que era justamente onde estava o templo, consequentemente, os fariseus, né, os homens, os principais do templo, que eram quem procuravam matá-lo. Nesse contexto, está se aproximando a festa dos tabernáculos. Essa festa que nós sabemos que, por estatuto perpétuo, o judeu tinha que praticar. Eles tinham que cumpri-la. Não era uma opção celebrar a festa. Era uma ordem, era uma ordenança, era uma lei do Senhor para aquele povo.
Aqui está o primeiro ponto que eu quero tratar com os irmãos essa noite aqui. A incredulidade, meus queridos, é a pior cegueira. A pior cegueira não é a física. A pior cegueira é você não compreender a verdade de Deus, que é Cristo. Os versículos 3 a 5 dizem assim: dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Olha que coisa interessante, esses 3 versículos, eles têm muitas coisas. A primeira coisa que eu gostaria de tratar desses versículos, eu não posso deixar de tratar isso com os irmãos, apesar de sair um pouco do contexto, é que está escrito assim: os seus irmãos. Os seus irmãos. E é evidente que o texto aqui, ele trata dos filhos de Maria e José. Certo? Ele não está falando dos irmãos no sentido de discípulos, de salvos, de filhos de Deus, mas está falando dos filhos de Maria e José. A palavra irmão, ela só tem outro sentido para aqueles que são regenerados, para aqueles que creram na obra de Deus, como está escrito em João 1,12, que ele veio para os que eram seus e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Bom, aqui esse texto fala dos seus irmãos, filhos de Maria e José, e não daqueles que receberam Cristo como Salvador. Mas alguém poderia dizer, por que não? É simples. Se a gente olhar o versículo 5, está escrito assim, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Então, nós sabemos que a salvação pela fé, pela certeza, por crer na obra de Cristo, se eles não criam, esses irmãos aqui não é no sentido de salvação, mas é no sentido literal de filhos da mesma mãe, do mesmo pai. Para confirmar, eu gostaria de ler o que está escrito em Mateus. Os irmãos não precisam abrir. Mateus, no capítulo 13, os versículos 55 e 56 diz assim: não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isto? Então, nós vemos não só que Cristo tinha irmãos, como os nomes deles são citados. E é importante nós falarmos disso aqui, porque nós poderemos quebrar uma heresia imensa do romanismo, da Igreja Católica, Apostólica Romana, da virgindade perpétua de Maria. Essa doutrina, ela é perniciosa, ela é maligna por vários motivos. Por vários motivos. Um deles é que o sexo, meus queridos, ele é bênção de Deus para o casamento. O sexo, ele não pode ser tratado como uma coisa impura. Ele só é impuro se feito fora do casamento. Mas dentro do casamento é bênção de Deus. Então, não teria problema nenhum de Maria ter filhos. Inclusive, o texto bíblico diz assim, que José não a conheceu, no sentido de ter relação, não a conheceu até que o Senhor nascesse. Até que. Então, é evidente que após, eles levaram a vida normal de marido e mulher, que é bênção de Deus para o casamento. Outro motivo extremamente pernicioso é que isso revela a idolatria de Maria. A idolatria da nossa irmã querida, abençoada por Deus, bem-aventurada, como a própria Escritura diz, mas não Deus, uma irmã nossa, mas não Deus. Deus é um só. E o que vemos nesses versículos do capítulo, voltando para a nossa exposição, capítulos dos versículos 3 e 4, é a arrogância dos irmãos de Cristo, dos irmãos carnais de Cristo. A arrogância, a falta de humildade
Eles chegam para o Senhor, para o Mestre, e diz: deixa este lugar e vai para a Judéia. É como se eles olhassem para Deus e dissessem: não, você está fazendo errado. Você precisa ser conhecido. Você não quer ser conhecido? Se o que você está dizendo que é verdade for verdade, por que você não sai daqui e vai para lá? O melhor se fazer é ir para lá. Olha quão imensa é a arrogância do homem sem Deus, do pecador, dos que não entendem as verdades espirituais. Eles olham para Cristo, para o Messias, e dizem: não, nós temos um plano melhor que o seu, para você fazer a sua obra. Para o seu ministério a gente sabe melhor que você. Faça aqui não, aqui você não vai ser conhecido. Você tem que ir para lá. O povo não vai estar todo reunido lá? Eles não vão estar dormindo nas tendas? Vai estar todo mundo festejando? Então, o lugar certo a fazer, né? Eles pensaram como empresário, né? O empresário ele precisa fazer propaganda, né? A propaganda é a alma do negócio. Então, ele tem que fazer onde tem gente. Ele tem que fazer a imagem, a marca ser vista. Mas aqui no mundo 13, aqui não são planos humanos, planos carnais. Aqui, Cristo está obedecendo à vontade do Pai. Cristo está sendo obediente à sua missão. Ele está cumprindo cada aspecto que o Senhor tinha traçado para que ele cumprisse. Ele não veio para satisfazer métodos como nós achamos que é o certo. Inclusive, infelizmente, fazemos isso. Muitas vezes as igrejas fazem isso. A Escritura nos diz que pela pregação do Evangelho é que as pessoas ouvem e creem e se convertem. A Escritura nos ensina o que deve ter no culto. Quais são os aspectos que devem acontecer em um culto solene, um culto a Deus. Mas as pessoas insistem em querer ajudar Deus na sua obra, em querer ensinar ao Senhor como é que se faz. E pensam: não, o certo mesmo é ter um grande palco na igreja. Jogos de luzes que chamem a atenção. O certo mesmo é que hajam grupos para dançar. Ou então criam eventos, vão fazer um evento jovem. Se a gente não lê a Bíblia inteira e não vê um evento jovem sendo proposto por nenhum apóstolo. Não, mas assim é que vem os jovens para a igreja. Meus queridos, quão carnal é o homem que tenta criar métodos para ajudar Deus na sua obra. O quão incrédulo é o homem que não compreende, que não crê naquilo que o Senhor disse, que é pela pregação da sua palavra, que é viva e eficaz, que os corações são quebrantados, que os homens são mudados. E nós vemos isso acontecer constantemente. São estratégias e mais estratégias. E pensar logicamente não é um problema. O problema é quando a gente tenta criar coisas fora da Bíblia para ajudar Deus a converter pecadores. E aqui é como se os irmãos deles, de Cristo, é evidente que eles não criam. O versículo 5 diz que eles não, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. E eles ainda usam essa expressão no final do 4. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Eles usam esse se. Se você faz isso, então manifesta-te ao mundo. Se é real o que você está dizendo, você não disse que multiplica pães e peixes? Você não disse que faz isso e aquilo outro? Se é verdade, por que você não vai lá onde está cheio de gente para fazer? Mas Cristo ele tinha um cronograma, uma missão a cumprir. E esse é o segundo ponto que eu quero tratar com os irmãos essa noite, que é Jesus, um exemplo de fidelidade ao Senhor. Jesus, exemplo de fidelidade. Que contraste, meus irmãos, nós passamos a observar quando analisamos a vida de Cristo em comparação à vida de qualquer outro, mas nesse caso, na vida dos seus irmãos. No versículo 6 está a resposta de Jesus, que diz assim:
Disse-lhes, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. O meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Jesus, ele veio cumprir a ordem do Pai. Isso é o que a teologia chama de economia da Trindade. Não é que o Pai é maior que o Filho, nem o Filho é maior que o Espírito, nem o Espírito é maior que o Pai. É um só Deus que subsiste em três pessoas. Mas existe uma economia, existe uma relação onde foi decidida na eternidade, segundo o conselho da sua própria vontade, como está em Efésios. Qual seria o plano do nosso Deus, o Deus Trino, para salvar pecadores? Ele veio cumprir a ordem do Pai. Jesus veio obedecer cada mínimo detalhe para que a obra da redenção fosse completa e perfeita, fosse cabalmente terminada. Cada mínimo detalhe cumprido, cada cronograma, cada agenda do Senhor para a salvação dos pecadores. E o que seus irmãos queriam é que ele fosse em público, se apresentando como quem ele realmente é. É como se seus irmãos dissessem: você não disse que é Deus? Vá em público e se apresente como Deus. É isso que eles disseram. Mas Jesus, como Filho perfeito, como servo perfeito, exemplo de servo, servo por excelência, mesmo sendo rei, apresentou-se como servo. Ele sabia cada passo que ainda tinha que dar para completar a sua obra, para trazermos, como lemos em Efésios, para termos paz com Deus. Por isso ele afirma para os seus irmãos: meu tempo ainda não chegou. Vocês querem que eu suba como Deus, que eu me apresente como Deus, mas o meu tempo ainda não chegou. E de fato, meus queridos, quando esse tempo chegou, ele estava lá para cumprir a ordem do Pai. Ele estava lá para cumprir cada detalhe do Senhor. Ninguém tirou a sua vida, mas Ele mesmo entregou. Peço que os irmãos abram João capítulo 19, adiante alguns capítulos. Nós vemos Cristo na cruz. João capítulo 19, versículos 28 a 30, diz assim: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, ou seja, que ele cumpriu cada ponto daquilo que o Senhor tinha ordenado que fosse cumprido, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. A Escritura não disse que ele tinha sede, de fato, mas disse que ele viu que tudo já estava feito, tudo que ele tinha para fazer já estava feito. E para se cumprir a Escritura, para que se cumprisse a vontade do Pai, ele disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja, e fixando-a num caniço de sopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Ninguém tem poder para tirar a vida daquele que é a própria vida, senão que Ele veio para fazer isso. Ele mesmo, depois de cumprir cada coisa, Ele rendeu o seu espírito, porque aqui sim o seu momento havia chegado. Mas enquanto conversava com seus irmãos, ainda não era o momento disso. Ele sabia que faria cada coisa dessa. E Cristo olha para os seus irmãos e diz: o seu tempo é sempre presente. Você tem tempo para isso. Você tem tempo livre para isso. Vocês podem subir. Vão. O tempo de vocês é sempre presente. Vão participar da festa. Jesus está dizendo que, diferente deles, ele não mais poderia aparecer livremente ali, porque os judeus já procuravam matá-lo e ele sabia que ainda não era o momento.
Ele não estava fugindo da morte. Mas ele sabia que ainda não havia chegado o momento de se entregar. Pois ele mesmo faria isso. E ele explica o porquê no versículo 7. Porque ele não podia ir. Porque ele estava sendo procurado para ser assassinado. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito, de que as suas obras são más. Esse é o motivo pelo qual nosso Senhor não mais podia aparecer. Porque quando ele disse, vocês precisam comer do meu corpo, vocês precisam beber do meu sangue, e só assim serão ressuscitados, e só assim serão salvos, ele está dizendo, vocês são incapazes de vir a mim. Ele disse, só vem a mim aquele que o Pai trouxer, aquele que o Pai arrastar para mim. E Cristo está dizendo, vocês são incapazes de buscar a Deus. Só buscará a Deus aquele que o Pai arrastar para mim, aquele que o Pai trouxer. O que Cristo está dizendo? Vocês são pecadores, vocês estão perdidos. Ou seja, ele dava testemunho de que as suas obras eram más. Mas eles viviam no templo. Mas eles estavam comemorando uma festa santa do Senhor. Hipócritas. Pois o Filho do Homem veio e eles prontamente o rejeitaram. Versículos 8 e 9 dizem, subi vós outros à festa, eu por enquanto não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhes Jesus estas coisas e continuou na Galileia. E alguém pode fazer uma leitura descuidada desse texto e pensar que coisa estranha, Jesus disse que não ia porque o tempo não está cumprido. Jesus disse que não ia, mas nos versículos seguintes vai dizer que depois que seus irmãos subiram, ele subiu também ao culto. Como assim? Então, meus irmãos, que não tem um segredo para a gente interpretar coisas simples. O que Cristo está dizendo com esse intuito que vocês estão dizendo, eu subir para me apresentar como Deus, esse momento final ainda não chegou. Com esse intuito, eu ainda não subo. Vocês podem ir fazer o que vocês quiserem, mas com esse intuito eu ainda não subo, porque o meu tempo para isso ainda não chegou. Mas ele ia subir à festa. Nós sabemos que Jesus cumpriu a lei cabalmente. Portanto, ele tinha que subir à festa. Ele tinha que ir comemorar a festa dos tabernáculos, cumprir a ordem de Deus. Mas não com o intuito que os seus irmãos queriam, porque o seu tempo para morrer ainda não tinha chegado. Ainda não era o tempo de entregar a sua vida. Nem era o tempo, nem era a festa correta. Pois todos sabemos que o Senhor entregaria a sua vida na Páscoa, como verdadeiro Cordeiro Pascal. Um Cordeiro que expiaria os pecados daqueles que crescem no seu Evangelho. Ele teria que derramar o seu sangue na Páscoa. Assim como o Senhor, quando libertou seus filhos do cativeiro egípcio, mandou que aqueles animais fossem imolados e seus sangues passados nos umbrais da porta, para que quando a 10ª praga passasse e visse o sangue do cordeiro, não entrasse ali. E aquilo ali simboliza nada menos que o sangue do Senhor, que seria derramado em nosso favor. Por isso, para sermos salvos, devemos nos alimentar dele, porque o seu corpo é verdadeira comida e o seu sangue é verdadeira bebida. Só crendo em sua obra é que podemos ser redimidos do cativeiro do pecado. Versículo 10 diz, mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. E agora o Senhor vai, não com o intuito que os seus irmãos queriam,
que ele fosse para se apresentar como Messias, que ele fosse para se apresentar como Salvador, mas ele foi cumprir como servo de Deus também a lei, como o Senhor havia ordenado. Por estatuto perpétuo comemorareis a festa dos tabernáculos. Terceiro ponto que eu quero tratar com os irmãos essa noite, terceiro e último ponto, é os perversos entre nós. Aqueles que são maus também estão entre nós. Versículo 11 diz assim: ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? Olha que coisa terrível, meus irmãos. Olha que coisa terrível. João descreve que os judeus estavam na festa, indagando, perguntando uns aos outros onde é que ele está. A pergunta é por quê eles estavam fazendo essa pergunta na festa dos tabernáculos? Será que era para reconhecê-lo como Senhor? Será que era para dizer, olha, realmente o Messias chegou? Não, não era isso. No versículo 1 desse mesmo capítulo, nós acabamos de ler, e diz assim: passadas estas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judeia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Olha a que ponto chega a perversidade, a maldade, a corrupção, a impiedade no coração do homem, dos homens. Eles estavam comemorando uma festa solene ao Senhor. Eles estavam comemorando a festa dos tabernáculos, relembrando o Deus libertador, o Deus provedor. Mas naquela festa, na verdade, aqueles homens, boa parte deles líderes da igreja, eles estavam tramando a morte do Senhor. Onde estará ele? Eles não estavam preocupados em cultuar a Deus. Eles não estavam preocupados em dar glórias a Deus, em lembrar das grandiosidades, das maravilhas que o Senhor fez com seu povo. Eles estavam preocupados em onde estará ele, que nós queremos matar. Essa maldade se perpetua até hoje, meus queridos. Muitos líderes desobedecem a sã doutrina. Muitos líderes ensinam coisas as mais bizarras, as mais malucas, estranhas à palavra de Deus. Pois o ódio a Deus é quase expresso, quase sempre, quando acontece nas igrejas, é quase sempre expresso pela perversão dos ensinos. Aqueles homens ali, eles tinham uma capa de humildade, de mansidão, uma capa de piedade, de homens santos. Mas na verdade, o ódio que eles tinham, a palavra, a verdade do Senhor, estava expressa nas suas atitudes, porque eles na festa procuravam matar o Senhor. Isso não é diferente dos dias de hoje. Não que os homens procurem matar literalmente a Cristo, mas matar o seu ensino, matar a sã doutrina, matar as verdades do Senhor. São muitas doutrinas que a gente poderia citar. Já citei a da Igreja Católica, da perpetuidade da virgindade de Maria. Poderia citar a doutrina da prosperidade. Poderia citar a doutrina da salvação pelas obras, que você merece ser salvo por aquilo que você faz. Poderia citar a adoração a ídolos, a venda de indulgências, tantas outras doutrinas bizarras, antibíblicas, é tentar matar o Senhor, matar a palavra do Senhor, as verdades de Deus. São inúmeras as heresias criadas pelos inimigos de Deus, e muitos deles, infelizmente, estão nas igrejas. Versículos 12 e 13 dizem: e havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Isso era um fato. Todos eles murmuravam
cochichavam, falavam coisas a respeito de Cristo. Uns diziam, ele é bom, e outros, não. Ele engana o povo. Antes eles diziam que ele engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente, por ter medo dos judeus. Olha que coisa interessante. Eles não citavam Cristo por ter medo dos judeus. Os irmãos de Jesus, eles queriam estar mais na festa, eles tinham mais essa preocupação de estar na festa do que estar com Cristo. Com aquele da qual a festa aponta. A festa diz, eu estou apontando para Ele. Ele é tudo isso. Eles preferiam a sombra do que Deus encarnado. Os judeus dizendo obedecer a Deus ao celebrar a festa dos tabernáculos, na verdade eles tinham como objetivo tramar a morte do Senhor. E hoje, meus queridos, nós nos reunimos aqui para cultuar a Deus, para aprender da sua palavra, para cantar louvores, para celebrar a esse Deus, para estar em comunhão com os irmãos. Mas eu pergunto, com qual ânimo você está aqui hoje, nessa noite? Qual a motivação? Será realmente aprender a palavra de Deus? Será realmente ter comunhão com Ele? Ter submissão às verdades que o Senhor apresenta na sua palavra? Levar em consideração mais aquilo que está na palavra do que aquilo que está nos nossos corações, do que aquilo que está na nossa mente? Está aqui hoje para buscá-lo de fato, em submissão e humildade, ou para sufocar a sua palavra, para matar, para distorcer com a nossa própria arrogância? Nós possamos compreender as verdades do Senhor, nós possamos entender que o Deus que cremos é um Deus soberano. Nós não cremos em um Deus que pode ser pego de surpresa. Nós não cremos em um Deus que precisa ver as coisas acontecer. Nós cremos em um Deus que é soberano, que Ele traçou o rumo da história. Ele é o Senhor da história, Ele é o Senhor do tempo. E Ele fez todas essas coisas, cumpriu cabalmente cada um dos passos por Ele mesmo determinado, para nos garantir a verdadeira vitória. A verdadeira vitória que não está nas prosperidades financeiras, materiais, nem da saúde física. A verdadeira vitória está em que um dia éramos perdidos e no outro fomos encontrados por Cristo. Um dia estávamos condenados e no outro salvos pelo Senhor. Essa é a verdadeira vitória. Que possamos enxergar essa verdade, que possamos estar aqui hoje, ou qualquer outra vez que nos reunimos em nome do Senhor, pensando nisso, que só Ele pode nos salvar, que Ele é bom. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, nos ajuda, Pai, a compreender as Tuas palavras, a compreender a Tua verdade, a compreender os Teus desígnios, Senhor, para as nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a sermos fiéis à Tua palavra. Nos ajuda, Pai, a amar as Tuas verdades, a Tua sã doutrina. Nos ajuda, Senhor, a não querer decidir o que é correto, a não querer determinar o que achamos pelo nosso ego, pela nossa vaidade, que é a verdade. Ajuda-nos, Pai, a sermos humildes, sermos submissos à Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor. É assim que te oramos, te pedimos. Ajuda-nos, em nome de Jesus. Amém.